gracias. Haberemos de hablar de la infección en los pacientes con cirrosis. Empiezo mostrando esse estudo, que é uma revisão sistemática, que ha evaluado alrededor de 1.500 pacientes e ha dividido a cirrose em 4 estádios, em la dependência de la presença de varizes ou não, de la presença de ascites ou não, relacionando com a mortalidade em um ano. E mais recentemente se ha criado um 5º estágio, que é quando teremos a presença de la infecção, onde a mortalidade em um ano é a maior. Assim, a importância do tema é que alrededor de 30 a 50% de los cirróticos apresentarão infecção durante a internação, alrededor de 60% se os pacientes sangram e as infecções são responsáveis por 1/4 da mortalidade em los pacientes com cirroses. Quando nós outros evaluamos mais de 500 internações por pacientes com cirroses, observamos uma prevalência de infecção em 25%. E acá chamamos a atenção de los senhores de la PBE, que nos parece muito importante. Esta é uma outra revisão sistemática que avalua mais de 11.000 pacientes e ha demonstrado que a infecção aumenta 4 vezes a mortalidade. E no nosso meio, quando avaliamos as infecções de los pacientes, também observamos um aumento de 4 vezes quando comparado com os cirróticos sem infecção. Dr. Guevara já nos ha falado de el falho hepático crônico agudizado, el estudo Canonic, pero gostaria de chamar a atenção que quando há fatores precipitantes, os mais importantes são o álcool e a infecção bacteriana. Então, nesta nova entidade, entre comillas, também é importante a infecção. E qual é a experiência que temos com a peritonite bacteriana, que para nós outros é a estrela das infecções? Quando evaluamos 1.000 internações de pacientes com cirroses, teremos uma prevalência de 11% de PBE e uma mortalidade ao redor de 20%. Então, é uma enfermidade frequente que traduz uma morbimortalidade muito importante. E como seu quadro é muito atípico, é fundamental o diagnóstico precoce, que está diretamente relacionado à supervivência. E o diagnóstico é feito através da paracentese, que deve ser feita em toda a admissão do paciente cirrótico com ascites, quando há sinais locais ou sistêmicos de infecção, em la presença de encefalopatia hepática ou insuficiência renal sem fator precipitantes, e em los pacientes que sangram antes de começar a profilaxia. E a importância desta infecção está muito relacionada à sua fisiopatologia. Todos vocês sabem que o mecanismo principal é a translocação bacteriana, que se traduz numa alteração hemodinâmica que vai ativar fatores vasoativos que fazem vasoconstrição arterial regional, que a nível do rinhão levarão a síndrome hepatorrenal, ao nível do cérebro a encefalopatia hepática, ao nível do hígado a insuficiência hepática aguda e em la suprarrenal a insuficiência adrenal. E mais, fazem também que haja um empeoramento da hipertensão portal, favorecendo assim o sangrado digestivo. Há muitos anos hemos publicado esse trabalho que ha demonstrado que a utilização de uma cefalosporina de terceira geração se traduzia em uma menor mortalidade quando comparado a outros esquemas. Também havemos mostrado que os pacientes que têm bacterioascites, ou seja, pacientes que têm bactéria
positiva em helictodiacite, pero sem uma resposta inflamatória importante, sem leucocitoses em helictodiacites, não devemos utilizar antibióticos ab início nessa população. E como a supervivência de um paciente que tem um episódio de PBE ao cabo de um ano é muito pequena, é uma indicação formal da realização de transplante de hígado. Há uma associação muito estreita entre o MELD e a PBE. E para cada ponto adicional del MELD, o risco de ter PBE aumenta ao redor de 10%. Nesse estudo, havemos demonstrado que se o MELD, e aqui também o MELD integrado, que adiciona ao MELD a idade e o nível de sódio sérico, são excelentes fatores prognósticos em esse paciente. E é muito importante que vocês entendam que o fato do paciente ter tido uma peritonite bacteriana não cambia a sobrevida desse paciente com o transplante de hígado. Este é um estudo caso-controle que ha demonstrado que, embora os pacientes que tinham PBE, quando vão ao transplante, têm uma maior necessidade de cirurgia por las complicações e uma maior mortalidade por septicemia, a supervivência, quando comparado os pacientes que tiveram infecção com os pacientes que não tiveram infecção, é semelhante. Aqui, Dr. Oscar nos ha demonstrado a importância do riñón em los pacientes com cirrótico. Nós havemos hecho esse estudo e havemos demonstrado que em los pacientes com PBE, ao redor de 24% deles haviam perdido a função renal. E o que é mais importante, o que é o fundamental, é que os pacientes com PBE que cursavam com insuficiência renal, a mortalidade era significativamente maior que os pacientes que não tinham insuficiência renal. Isso dá todo apoio ao clássico estudo do Grupo de Barcelona, que ha comparado uma população em que se ha usado solamente antibiótico com outra em que se ha usado antibiótico mais albumina, se demonstrando que os pacientes que fizeram a terapia combinada tinham muito menos insuficiência renal e uma mortalidade muito mais tímida que os pacientes que não faziam assim. E o Dr. Oscar também ha dito, e essa revisão publicada recentemente em Hepatology reforça esses dados, que hoje a albumina não deve ser mirada como somente um fator da pressão coloidosmótica. Em realidade, a albumina deve ser vista como um fármaco, como uma droga, porque tem função antioxidante, imunomoduladora, detoxificante, a ponto que se introduz hoje um conceito da concentração efetiva de albumina. Então, a albumina é uma medicação, é um fármaco, é uma droga, e não meramente um componente da pressão oncótica. E vejam que, nesta reunião de consenso do Clube Internacional de Ascites, entenderam os pesquisadores que a albúmina solamente deveria ser utilizada em los pacientes de maior risco com PBE, ou seja, nos pacientes que têm uma bilirrubina aumentada ou uma creatinina aumentada. Esta revisão sistemática e meta-análise, que avalia 4 trials com quase 300 pacientes, ha demonstrado que a albúmina diminui a insuficiência renal e diminui a mortalidade. Pero os autores não tiveram tranquilidade para ensinar que somente deveriam utilizar a albúmina em los pacientes de risco. E recomendam, indicam a albúmina em todos os pacientes que têm PBE. E a albúmina não é solamente importante em los pacientes com infecção peritoneal.
Esse outro estudo avalia o papel de albúmina em las infecções extraperitoneal, pneumonias, infecção do trato urinário e outras mais, e com um desenho metodológico semelhante ao do estudo anterior, ha demonstrado uma melhora da função renal e circulatória em um grupo que ha utilizado albúmina e um potencial benefício em la supervivência desses pacientes. Pero o grande desafio que todos vocês tenéis agora é evaluar o papel das bactérias multiresistentes. Vejam que esse estudo, que ha evaluado 500 episódios de infecção, ha demonstrado quase 20% de presença de bactérias multiresistentes. A mais frequente ha sido a Enterobacteriaceae produtora de beta-lactamase, com uma baixa eficácia dos antibióticos até então utilizados, ou seja, a cefalosporina. E numa análise de regressão logística, han demonstrado que a aquisição nosocomial da PBE, o uso recente de beta-lactâmicos e a profilaxia com afloxacina são fatores que levam à presença destas bactérias. Assim, se necessita de novas estratégias de antibióticos. Esse outro estudo traz mais um fator de risco para a presença de bactérias multiresistentes, que é o fato de o paciente ter sido hospitalizado em los últimos 3 meses. E esse outro estudo introduz um outro conceito que me parece importante, porque hasta então dividíamos a PBE em PBE comunitária e PBE nosocomial. E agora se introduz o conceito de la PBE adquirida em los sistema de saúde, que significa uma infecção que ocorre nos primeiros dias de la admissão do paciente, que mantiveram contato com o sistema de saúde, que não necessário tiveram hospitalizados, mas que foram ao serviço de emergência, algo assim, em los últimos 3 meses. Porque se ha demonstrado que essa população também tem uma alta chance de ter bactérias multiresistentes à distinção da PBE comunitária. E esses estudos todos são europeus. Garcia Guadalupe ha hecho esse estudo em los americanos, nos Estados Unidos, e demonstrou em seu estudo que a população de bactérias multiresistentes ha sido de mais de 40%. E qual é a proposta para enfrentar atualmente a PBE? Se a infecção é comunitária, deveis usar um beta-lactâmico. Se a infecção é nosocomial, se propõe um carbapenêmico. E se tenéis uma infecção adquirida em sistema de saúde, se for severa, carbapenêmico. Se não for severa, deveis ver se existe algum outro fator de risco para a aquisição da bactéria multiresistente. Se não houver, beta-lactâmico e sim carbapenêmico. A maioria dos estudos da literatura sugerem a utilização do meropenem. Nós outros, em nosso hospital, por sistemas econômicos e ecológicos, havemos utilizado a piperacilina e o tazobactam, o que é referendado em outros estudos. Os guidelines da Sociedade Americana e da Europeia nos dizem: qualquer paciente com ascites deve ser paracenteses. PBE é igual ao paciente com mais de 250 polimorfos nucleares. Cefotaxima solamente em PBE comunitária. E a antibiótico empírica, em los outros casos, dependerá da microbiota de cada serviço que existe e que vocês frequentam. E a albúmina, as diretrizes americanas sugerem solamente em la população de risco, pero nós outros nos aliamos às diretrizes europeias que sugerem sua utilização em todos os pacientes. Em relação à profilaxia, o que tenéis? Não há dúvida
que os pacientes que têm hemorragia digestiva devem fazer a profilaxia. Tampouco há dúvida que os pacientes que tiveram um episódio prévio de PBE devem fazer a profilaxia. Há discussão se os pacientes com proteínas baixas em lo líquido de ascites, porque isso significa baixo nível de opsoninas em líquidos de ascites e que favorece a infecção, deveria fazer a profilaxia. Em termos de hemorragia digestiva, solamente trago esse estudo para mostrar que também a ceftriaxona pode ser uma boa droga para a profilaxia. Esse estudo compara a norfloxacina e a ceftriaxona em cirróticos graves e ha demonstrado que a ceftriaxona torna menos provável a infecção. Então, é uma droga interessante. E para responder se devemos tratar os pacientes que têm proteínas baixas em líquido de ascite, esse estudo nos parece muito esclarecedor, embora seja um estudo antigo, de 2007, é um estudo que ha evaluado 35 pacientes com proteínas baixas no líquido de ascite e critérios de gravidade. E é um estudo controlado com placebo. E ha demonstrado que esta população de pacientes tinha, quando hecha a profilaxia, tinha menos PBE, menos síndrome hepatorrenal e, o que é mais importante, havia um ganho em la supervivência desses pacientes. E esta meta-análise mais recente, que evalua 3 trials controlados com o mesmo desenho, também ha demonstrado que estes pacientes se beneficiam com a realização continuada da profilaxia, porque fazem menos PBE e têm uma menor mortalidade. Nós outros, como vivemos em um país também pobre, como vocês, fizemos esse estudo comparando a norfloxacina com sulfametazol trimetropin e encontramos resultados semelhantes em termos de aquisição de infecção e em termos de mortalidade. Naquela ocasião, o Sistema Único de Saúde somente dava para os doentes a sulfa e não dava a norfloxacina. E esse é um estudo muito recente que evalua uma outra droga, pero ainda um estudo embrionário, pero evalua o papel da rifaximina em lo prognóstico de los pacientes com cirrose. É um estudo caso-controle, de longo prazo, em pacientes com cirrose alcoólica e que demonstra que esses pacientes têm menos PBE do que os pacientes que não utilizaram a droga. E o mais importante, a sobrevida cumulativa em 5 anos, em los pacientes que utilizavam a rifaxima foi de 60% versus 13%. Então, aguardamos estudos que poderão nos mostrar um papel deste medicamento em la profilaxia. Pero quero chamar especial atenção de todos vocês em relação aos inibidores de bomba protônica. Vejam bem que esses inibidores favorecem a colonização entérica, favorecem o sobrecrescimento bacteriano e a translocação bacteriana. E nessa revisão sistemática de 4 estudos, se ha demonstrado uma relação muito íntima entre os inibidores e o desenvolvimento da peritonite bacteriana espontânea. E esta revisão sistemática ha sido referendada por esta publicada esse ano, com uma população muito mais grande, e que nos ha ensinado que o PPI aumenta um risco 3 vezes maior de desenvolvimento de PBE. E vejam vocês que esse outro estudo nos mostra que quase 70% de los pacientes que têm PBE estariam utilizando PPI sem uma indicação formal. E nós outros, em nosso ambulatório, havemos visto 500 pacientes cirróticos nesse período e 50% de los cirróticos ambulatoriais usavam PPI. Certamente, a indicação não é adequada. Assim, o PPI só deve ser usado em cirrose quando houver uma indicação precisa,
porque favorece ao desenvolvimento da peritonite bacteriana espontânea. E o que dizem os guidelines em relação à profilaxia? Quando há hemorragia digestiva, podereis utilizar norfloxacina ou ceftriaxona por 7 dias, na dependência da via oral. E em los cirróticos sem hemorragia digestiva, os pacientes que já tiveram um episódio de PBE, se mantém a profilaxia hasta o transplante. E em los pacientes que têm proteínas baixas em lacite e sinal de gravidade de hepatologia, da hepatopatia, vocês estão também livres para fazer a profilaxia. Esta é minha última intervenção. Quero mais uma vez agradecer muito, de todo o coração, a invitação que me ha sido hecha e redizer que para mim realmente é um honor muito grande estar aqui com vocês em seu belo país. Uma das grandes satisfações. Graças.